A semana em Brasília promete ou não? Começa agora, Brasília já. Olá, Rodolfo. Ei, Alexandre. Olá, pessoal. Uma semana começando na capital federal. A gente aqui para levar para quem está do outro lado as informações da cidade. Nós, na verdade, começamos com uma pergunta. Por que esse não no final? Porque é uma semana de fato decisiva, né, Rodolfo? As coisas estão chegando num prazo limite muito preocupantes para o país de modo geral. E que se de fato, nessa semana, apesar de serem apenas 5 dias em Brasília, as coisas não caminharem, avançarem, nós temos o risco de comprometer o próximo ano. Sim, pois é, e o não faz sentido, porque na verdade é todo um encadeamento de coisas que precisa acontecer, né? Então é preciso que determinadas coisas aconteçam para que as demais avancem, né? Então hoje você tem a reunião de líderes na Câmara para discussão do arcabouço fiscal. O deputado Cláudio Cajado vai apresentar o seu parecer, vai colocar em discussão entre os líderes para se definir aí em que momento o arcabouço fiscal vai ser votado. Esse momento depende da definição pelo presidente Lula de para onde irão os ministros do Centrão. E aí o que acontece? O presidente Lula embarca para o Paraguai, posse do novo presidente paraguaio, Santiago Penha. O presidente retorna para Brasília somente na terça-feira ao final do dia, mas disse que quando chegar vai retomar a conversa com o PP, que é o partido justamente de Lira, e os republicanos, para acabar de vez com essa novela, longa novela, de acomodar os dois partidos nos ministérios em algum lugar da esplanada para começar então de fato a tramitar o arcabouço fiscal. Então, o que está se dizendo hoje é que, na verdade, o presidente não precisaria, neste momento da reunião, já sinalizar, enfim, já indicar para onde vão os ministros, mas haver ali no Centrão uma sinalização muito concreta de que os dois ministros realmente entrarão, que essa tramitação acontece, que o presidente define isso na quarta-feira. Agora, para onde vão os ministros? E quando isso ainda está na cabeça só do presidente, e é isso que está empacando todo o resto. E aqui a gente pode explicar para eles como acontece. Isso é muito simples em Brasília. É uma reunião pontual entre Arthur Lira e Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa reunião, políticos experientes como os dois fazem um acordo. Tratam da conversa macro, como a gente gosta de falar em Brasília, definindo quem de fato vai para onde. E a partir daí, o tempo será do presidente e o tempo na Câmara será do Arthur Lira. Mas essa conversa é o ponto de partida para que a coisa desempaque. Exatamente. E aí, então, se coloque em votação. Cláudio Cajado continua defendendo retirar todas aquelas coisas que foram colocadas no Senado, mas parece que está avançando, viu, Alexandre? Que talvez agora já haja espaço ali na Câmara para tirar o Fundeb, tirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Parece que essa negociação avançou nos últimos dias. E falando em desempacar, tem o PAC, que é justamente o Programa de Aceleração do Crescimento, que avança essa semana, depois do lançamento na última sexta-feira, para reuniões setoriais. O que vai acontecer? As obras ou projetos que estão definidos no PAC, determinando qual ministério fará a ação e qual estado receberá o projeto. Então essas reuniões que definem esse início de processo também começam essa semana. Exatamente. Essa semana as equipes do governo recebem governadores, enfim, para começar a deslanchar isso, 1,7 trilhão colocados aí para serem gastos até 2026. E ainda tem outro assunto, porque o Senado Federal já anunciou, através do relator da reforma tributária na casa, que é o senador Eduardo Braga do Amazonas, que vai iniciar chamadas reuniões públicas. O que significa isso? Ele vai começar a ouvir a sociedade em cima, não só a sociedade de modo geral, mas também setores bem específicos, em especial da economia, para discutir o que ele pretende modificar ou talvez até acrescentar na reforma que foi da Câmara. É isso aí, essas reuniões vão começar e ali o grande ponto, né, que a gente até já muitas vezes aqui falou,
é a questão do Conselho Federativo. É ali o peso de cada estado, é o principal ponto que o senador Eduardo Braga já um pouco admite que deve ser modificado lá no Senado. E aí agora a gente vem nesse fechamento explicar para você por que é tão importante essa semana. Todas essas coisas fazem com que o governo consiga ter tempo suficiente para avançar nas questões de fato econômicas. Por quê? Porque se o presidente conseguir sinalizar a relação dos ministérios com Arthur Lira, pode ser que Arthur Lira coloque o arcabouço para ser votado na próxima semana. Aí encerra-se agosto com esta votação concluída. O Senado avança na reforma tributária. Aí sim, o governo pode mandar a famosa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já deveria ter chegado ao Senado e à Câmara, ao Congresso Nacional, no fechamento do primeiro semestre. Com isso, aí sim o orçamento pode ser votado e a reforma tributária ser concluída no Senado. Portanto, é uma semana que define se de fato 2023 vai terminar como o governo deseja ou se vai comprometer o presidente da República e a sua governabilidade a partir de 2024. É isso aí, por isso o ou não. Aqui a gente encerra agradecendo a você a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até amanhã. Até amanhã, muito obrigado.